Shalom, shalom, queridos. Aqui é o apóstolo Ronaldo Drogovic do Comando Águia. E aqui eu vou estar falando de alguns dos generais de Deus. Tem a foto de alguns ali atrás, né, que tiveram uma significância muito grande para o avivamento, para essa comunhão com Deus, né, para que hoje a gente pudesse entender melhor o que pessoas com atitudes fervorosas trouxeram de diferença, né, para a humanidade, para que hoje nós pudéssemos chegar com mais conhecimento diante do Senhor, diante do Evangelho, né, pessoas que fizeram diferença muito grande. Tá? E hoje eu quero falar de Jerônimo Savonarola, tá, queridos? Ele que viveu do ano de 1452 a 1498. Tá? Nós vamos estar extraindo chaves para que a gente possa chegar mais longe em avivamento, em unção, em dons espirituais, em manifestação desses dons espirituais, né, desse mover forte do Espírito Santo, onde envolve os sinais de Jesus e o que pessoas fizeram, a qual o fruto delas foi de muita intimidade com Deus, revelação, unção, poder, que nem Paulo disse, né? Eu não vi a voz com palavras persuasivas de sabedoria humana. Hoje no Brasil a gente vê que o evangelho pendeu só para a letra, né? Pendeu muito só para a letra, na verdade o mundo. E nós temos que descobrir o que esses generais de Deus, que esses homens e mulheres de Deus fizeram. Afinal de contas eles eram homens comuns, homens e mulheres comuns como eu e você. E o que eles fizeram que trouxe grande diferença hoje para quem caminha no mesmo rumo. Sem esquecer dos heróis bíblicos, nós vamos falar de algum deles também, mas nós queremos saber do que fizeram mais próximos de nós, que trouxe muita manifestação de Deus, muita cura, muita libertação, muito prodígio, tá? Então toda pessoa religiosa, escute primeiro o documentário todo, tá? Do que nós vamos falar desse tremendo homem de Deus, para que depois você tire suas conclusões. Tem muita gente religiosa que ela julga antes de ouvir, e aí ela não consegue aprender, né? Deus, ele rejeita os orgulhosos, né? Mas ele exalta os humildes. Então, vamos lá. Eu li vários artigos sobre esse homem, vários outros homens falando desse homem, e ele foi o precursor da grande reforma. Ele veio antes de Martim Lutero, tá? Então, queridos, diz aqui que enormes multidões vinham ver esse pregador, né? O Jerônimo Savonarola, né? Abrasado com o fogo do Espírito Santo, ele que falava com a voz grossa, voz de trovão, o pessoal chamava, né? Que ele tinha essa voz de trovão, né? Que ele trovejava contra crime, corrupção, vícios, adultério, né? E isso dentro da própria igreja. Ele pregava isso contra quem praticava isso dentro da igreja, tá bom? O povo, nessa época, por causa da sua intensa busca, começou a abandonar publicações de leitura mundana, leitura torpe, né? E para ler os sermões desse ardente pregador. Então, aqui nós já vemos uma chave já de início, que é através das atitudes de muita fome, né, que se enquadra lá em Isaías 44:3, que eu cito muito, né, que Deus dá água para o sedento. Ele não dá água para aquela pessoa desinteressada, para aquela pessoa morna, para aquela pessoa fria. Deus vai se mostrar para aqueles que têm ardente busca. Diz na palavra de Deus que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então tem uma consequência direta no seu ministério, a sua busca. Ela vai atrair poder, ela vai atrair unção, ela vai atrair manifestações sobrenaturais. O Espírito Santo de Deus me diz aqui, nesse instante agora, né, me fez lembrar, essa é uma das funções do Espírito Santo, querido Deus Espírito Santo, que é nos fazer lembrar de tudo aquilo que nós lemos. Ele trabalha debaixo de muita justiça, e ele não vai fazer você lembrar coisas que você não leu. Então, ele me fez lembrar de que Jesus atraía grandes multidões por causa dos sinais que ele operava. Eu sou muito a favor da leitura bíblica, mas a gente não pode deixar uma igreja
o ministério crescer só na letra, porque só a letra mata. Ela deve vir temperada com poder, com manifestações de Deus. Hoje tem ministério que só trabalha em cima da salvação, parou de trabalhar em cima da cura, do batismo com o Espírito Santo, da libertação, né? E tem que entender que é um conjunto de coisas. Os ides de Jesus de Mateus 28:19, Marcos 16:15, Marcos 10:8, todos falam a respeito de um id direcionado. Não adianta a igreja deixar, por exemplo, de fazer discípulos, deixar de libertar, deixar de curar, deixar de ministrar o batismo com o Espírito Santo. Tem líderes hoje que, quando uma pessoa chega e fala, eu queria ser batizado com o Espírito Santo, o líder fala, vai dizer glória a Deus, aleluia, no mato aí, no monte, que você vai ser batizado. Isso não é verdade. A Bíblia diz, né? Igrejas que trabalham em cima da letra não executam isso, muitas das vezes. Tá? E é que eu sou um defensor dos ministérios, dos pastores, e hoje o Comando Águia, esse ministério, ele funciona só para dar apoio, auxílio a outros ministérios, para trazer avivamento. Tá? Foi uma direção que Deus deu para nós, né? Muito séria. E esse pregador, com a sua fome, com a sua atitude, tá? Com as suas atitudes, com a sua conduta diária, com os seus hábitos, ele fez com que mudasse os hábitos dessas pessoas. Eu digo que a unção, ela muda a geografia. Ela muda a história, ela muda a geografia, ela muda a política, ela pode mudar o curso de todas as coisas, tá bem? Então, esse homem, por causa da sua busca, ele mudou o hábito das pessoas de leitura torpe, leitura mundana, leitura que desagrada a Deus, tá? As pessoas deixaram de cantar, até de cantar as coisas do mundo da época, para cantar os hinos que exaltavam a Deus. Paulo disse, se em alguma coisa há algum louvor, nisso pensai. Quer dizer, tudo nessa vida que você canta, mesmo em outras línguas, né, tudo que você canta, está exaltando a quem? Se estiver exaltando a Deus, está glorificando a Deus. E se estiver exaltando a Satanás? E se estiver abrindo portais para que demônios atuem na sua vida ou na sua família? Nisso pensar, disse Paulo. Você tem pensado nisso? Está aí a dica, está aí a chave. As crianças da época fizeram procissões, coletando as máscaras carnavalescas. Sabe o que é isso, querido? Você sabe que as máscaras carnavalescas, carnaval vem de festa da carne, né? Val de festival, né? Carna de carne, né? Então, festa do mundo, festa da carne, festa satânica, festa de Satanás. Então, as crianças coletavam as máscaras, os livros obscenos, tá? E todos os objetos supérfluos que serviam à vaidade. Com isso, formaram em praça pública uma pirâmide de 20 metros de altura e atearam fogo. Querido, sabe o que é uma pirâmide de 20 metros? Para ela chegar a 20 metros, ela tem que ter uma base muito grande. As atitudes de um homem, e a gente está falando de avivamento, isso aqui é específico, né? Nós vamos falar o que homens fizeram, nós vamos falar o que o Espírito Santo me der aqui, e como isso vai ser usado diretamente na tua vida, em pleno ano que você estiver vendo isso. Eu estou gravando isso dia 8/2/2021, mas isso pode ser lido no futuro, amém? Então, o que atitudes específicas, atitudes de fome, de sede, de profundo interesse, quando pessoas começarem a julgar você, te chamar de fanático, de esfomeado, de faminto, de louco por Cristo, de louco pelo Evangelho, louco por Deus, saiba que isso não é só uma perseguição, não. Isso é um elogio. Você está chegando num lugar lindo. Lembrando que Jesus tinha 70 discípulos, tá? Que foram até conhecidos 70 discípulos, mas 12 discípulos sentavam à mesa, que é uma proximidade menor. 3 iam com Jesus para o monte, mas um apenas sentava no colo. Então existem níveis. Se a gente olhar hoje nos quase 8 bilhões de habitantes da Terra, né, 7 bilhões e alguma coisa, Deus olha para baixo e procura os adoradores. E ele vê as atitudes desses adoradores. Porque dizer sou adorador, sou faminto, tenho muita vontade, é fácil. Difícil é chegar onde esses homens chegaram. Verdadeiros avivalistas, que têm muitas pérolas para nos entregar hoje em dia. Tá? Formaram essa
pirâmide e colocaram fogo. Queridos, para formar uma pirâmide de 20 metros de altura, muita gente tem que ter sido tocada por Deus através das intercessões de Jerônimo para que pudessem jogar coisas que lhes custavam dinheiro por livre e espontânea vontade nessa fogueira. Até as crianças jogando máscaras de carnaval. Olha como uma pessoa pode fazer tremenda diferença por onde ela vive, onde é que ela faz, transformando a história, a geografia, a política, a adoração das pessoas, a espiritualidade. Amém? Enquanto essa montanha queimava, o povo ia adorando, cantando hinos, né? E os sinos da cidade tocavam, né? Em sinal da tremenda vitória alcançada. Queridos, olha que tremendo foi a vida desse homem. Tá? Nós temos muito a aprender com ele. Tá? Então, se naquela época, tá, fosse um pouco diferente na Alemanha, né, o Jerônimo Savonarola ia ter sido o instrumento principal da grande reforma, não Martinho Lutero anos depois. Tá? É porque naquela época ele não conseguiu bater de frente com tamanha política naquela época. Era muito difícil uma pessoa se destacar dessa maneira. Ele foi tremendamente perseguido. Tá? Savonarola tornou-se um dos mais ousados homens de Deus da época, que conduziram o povo a uma pureza muito grande, tá? E as verdades das Escrituras. O que faz as pessoas se constrangerem? A intercessão, as lágrimas de uma pessoa pedindo para Deus a vida daquelas pessoas, o nome delas escrito no livro da vida. Então, as atitudes desse homem mudaram todo o quadro, toda a região da onde ele viveu e impacta vidas até hoje. Tá? Ele não teve um bom berço. Diz aqui que ele nasceu de pais até cultos, mas mundanos. Então ele não teve um bom berço. Você não precisa ter pais evangélicos, como eu também não tive. Você não precisa ter pais evangélicos, pais devotos, pais profundos em Deus para poder se aprofundar em Deus. Isso é uma decisão tua. Por isso, esses níveis de unção, de adoração, de poder, de intimidade, Deus só entrega para os verdadeiros adoradores. O próprio Jesus olhou para o céu, eu cito muito isso porque é uma chave tremenda para as nossas vidas. Jesus olhando para o céu e você pensando, o que ele queria dizer com isso? Quando ele falou, Pai, eu te louvo e te agradeço que não revelastes os teus mistérios aos sábios, aos doutores, mas revelastes aos pequeninos, quer dizer, aos sedentos, aos próximos, tá bem? Aos íntimos. Então, Jesus estava dizendo que Deus não entregaria de qualquer maneira. Jerônimo foi um homem desses, que orava constantemente, queridos. Quando era menino, ele tinha o costume de orar, tá? E como ele começou a crescer, ele teve mais vontade de jejuar, de orar e passava horas seguidas em oração. Eu tive uma vida, tá? Que se você quiser ler o livro, envio para você, do meu testemunho, mas eu tive uma vida com pouquíssima oração numa época. Quando eu conheci e aceitei Jesus, nós chegamos ao ponto de construir uma cabana no monte e passar muito tempo com o Senhor. A primeira campanha do monte demorou mais de 1000 dias. Depois na cabana foram mais 370 dias. E outras campanhas vieram de 180, 180. E quanto mais a gente buscava, mais a gente queria estar nos montes, na cabana, nos quartinhos. Depois construímos tabernáculos. Hoje nós temos 2 lugares especiais para Deus. É um altar que você cria dentro da sua casa, dentro da sua igreja, dentro da sua empresa. Você cria um espaço só para Deus. Aquilo virou um altar. Deus, às vezes, abre portais sobre aquele lugar para subida e descida de anjos. Eles não precisam de portais, eles podem estar por onde eles quiserem. Mas nós já vimos Deus abrir portais em lugares de tremenda adoração. Em altares de igreja, Deus costuma abrir portais. Isso é tremendo. Pode ter um dentro da sua casa. Nós já colocamos vídeos de como fazer altares, tá? Alguns com 12 pedras, que são bíblicos, outros com 5 elementos, e
é mistério de Deus. Alguns são cobertos com tecidos por todos os lados, como eram as tendas antigamente. Unção pega em pano, mas não é hora para isso, tá? Unção pega em tecido, sempre pegou. Tocaram na hora de Jesus é o poder, os lenços de Paulo, as roupas de profetas que pessoas jogaram defuntos sobre as roupas e ossos de profetas e reviveram, amém? Mas tá. Savonarola passava muito tempo sozinho nos campos. Aonde? Para pessoas, né, que são religiosas. E para que buscar em campo? Jesus buscava nos campos. Moisés buscava nos campos, nos montes. Jesus também subiu os montes, tá? Então lugares altos são lugares de serem tomados para a glória de Deus, né? Monte Sião e aí por diante, tá? E ele ficava horas chorando, contemplando Deus, cantando, né? E ele começou a ter visões. Isso é tremendo. Quando nós começamos a buscar Deus de uma maneira muito profunda, nós começamos a ter mais contato. Afinal, Jeremias 33:3 fala: clama a mim e responderei, e anunciar-te coisas grandes. Então, quem fala muito com Deus, ouve muito Deus, tá? Isso é óbvio, tá? Mas é verdadeiro, é certo. Precisa de uma direção de Deus, tranca no quarto, sem hora para sair, você vai sair com respostas. Amém, querido? A oração era horas a fio, prostrado. Ele tinha vezes que ficava molhado o lugar onde ele ficava, de tantas lágrimas, chaves de compaixão. Ele tinha compaixão pelas almas, pelas pessoas, amém? Houve até um tempo que ele começou a namorar uma moça, mas logo ele abandonou e desistiu de se casar e voltou para Deus. Está enojado com o mundo, desapontado com muitas coisas, tá? Ele não tinha ninguém para pedir conselhos, ele não tinha mentor. Hoje nós temos vários mentores mortos através de livros, pregações, áudios, a qual nós podemos estudar, né? Ele não tinha ninguém avivado naquela época para falar para ele alguma coisa assim, nem alguém para perguntar. Foi para um convento, chegou lá na humildade, pediu para ser, né, para se tornar um monge, né, pediu para fazer os serviços mais baixos ou os mais vis, né? E ele começou a ter um destaque, queridos, ele começou a ter um destaque muito grande pelos seus hábitos, pela sua conduta, né? Ele trovejava no púlpito contra a impiedade, né? Contra o pecado. Queridos, até hoje, quando você vai pegar contra o pecado, tem pessoas que se levantam. Imagine esse homem aqui, ele começar a orar tanto que as pessoas paravam de ler literatura torpe. Isso aqui é porque ele andava numa santidade, numa proximidade com Deus muito grande, queridos. Ele teve visão a céus abertos, tá? Ele via que as visões eram do Senhor e pregava com essa voz de trovão, tinha uma unção poderosa do Espírito Santo. As pessoas, quando saíam das suas pregações, saíram atordoadas, saíam quietas, sem falar, sabe? Era coisa comum durante seus sermões, mulheres, homens de todas as idades, começarem a chorar profundamente, queridos, tá? Frequentemente ele caía em êxtase, ele era arrebatado, tá bom? Quando a pessoa cai em êxtase, na Bíblia, ela vai ter o seu espírito, tá? Arrebatamento de espírito. Nós somos alma, corpo e espírito. Deus pega o espírito e leva para ter experiências, como disse Paulo. Conheço um homem que há algum tempo, né, subiu aos céus e viu coisas inefáveis, né? Foi levado aos céus e viu coisas inefáveis. Quer dizer, não dá para se contar. Quem não tem experiência desse tipo fica cheio de religiosidade. Isso não acontece, isso aqui, isso ali. E a religiosidade trava a gente, viu, queridos? Tá? E esse homem era arrebatado de uma forma que uma vez ele teve uma visão a qual ele ficou imóvel por 5 horas. Tá? Nós ficamos muitas vezes na cabana assim, arrebatados e tendo experiências terríveis que não se pode nem contar. Pessoas não iriam acreditar. Nesse período, as pessoas contemplavam o rosto do pregador
brilhando. Eu quero contar uma coisa aqui para vocês, não querendo fazer comparação nenhuma, mas eu tenho testemunhos para contar e eu quero contar. Nessa época de Cabana, e tinha muito na Cabana, eu tinha uma loja de vender Bíblias, numa cidadezinha que chamava Sarandi, próximo a Maringá, no Paraná. E tinha um conhecido nosso, né, de muito tempo, que ele fez algumas coisas erradas, ele foi preso, né? E ele saiu da prisão e ele mandava mensagens da prisão, sabe, no celular. E ele falava, quando eu sair, eu quero, você me dá uma Bíblia, eu quero sair, eu quero Deus, eu não quero mais essa vida. Eu falei, tudo bem. E ele chegando na nossa lojinha de Bíblia, né? A gente ficava lendo muito tempo a Bíblia, ia para a cabana, passava a madrugada na cabana orando, voltava para a lojinha para trabalhar, e a gente estava ali na lojinha. Ele falou, quando me viu, eu e minha esposa, ele viu os nossos rostos brilhando, ele ficou apavorado, ele parou no meio da rua, e a rua estava passando carros, ele ficou no meio da rua, ele não sabia se ele vinha até nós, né? Ou ele não queria perder aquela visão, ele viu o nosso rosto brilhando. Você já deve ter visto alguns desenhos do catolicismo, onde parecia que pessoas tinham capacetes em volta da cabeça que brilhavam, tá? Isso não foi visto só uma vez ou duas, mas muitas, tá? Deus dá essa experiência para quem Ele quer, a hora que Ele quer, com quem Ele quer. E Ele deu essa experiência para esse rapaz que chegou atordoado perto de nós, falou, a cabeça de vocês brilham. Ele não sabia se ele me dava a mão, não sabia se ele podia dar a mão, porque ele nunca tinha visto aquilo. Mas quando ele estava querendo algo sério de Deus, ele sabia que eu tinha saído também de uma vida torpe, de uma vida de bebida, de droga, de coisas erradas, e ele queria ficar nesse caminho e pediu ajuda. Ele chegou até na loja e ali a gente deu uma Bíblia para ele, ele foi para uma nova caminhada. Esse rapaz hoje é discípulo do pessoal de uma igreja Bola de Neve em Santa Catarina, né? E tá uma bênção, mas eu acredito nisso, que viram o rosto do pregador Jerônimo Savonarola brilhando, tá, queridos? Na época ele também chegou a ser padre, tá joia? Em toda a parte onde ele ministrava, queridos, seus sermões geravam terror nas pessoas, de tão forte que era, tinha unção envolvida. É isso que eu falo, não pode só letra, você não pode só ter conhecimento. Diz na palavra de Deus que Jesus crescia na graça e no conhecimento. Sem conhecimento, você pode ser destruído. Oséias 4,6 diz, o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento, né? Mas também Paulo disse, eu não vim até vós apenas com palavras persuasivas, mas com demonstração do poder do Espírito Santo. Então, quer dizer, você não pode só ter palavras persuasivas, mas você também não pode ficar sem tê-las. Nós somos chamados de sal. O sal tem um tempero, nem muito nem pouco. Se nós formos equilibrados, nós vamos chegar em lugares muito grandes. Senão fica uma igreja sem poder. Muito conhecimento, teologia demais, homens explicando como é homens para outros homens, mas ninguém gasta tempo de oração, de intercessão, de clamor, de jejum, e aí não tem experiências com o próprio Deus. Amém? O Espírito Santo mora dentro de nós, ele precisa falar através de nós, porque Jesus Cristo é o cabeça, o Espírito o pescoço, nós somos o corpo de Cristo. Amém? A igreja precisa ser direcionada pelo Espírito, tá? E esse homem era muito intrépido. O que quer dizer intrépido? Intrépido quer dizer que ele é cheio de ousadia, cheio de intrepidez, cheio de coragem. Uma pessoa que chega e não teme de falar, não teme de chegar e pregar o que Deus está mandando. Essa intrepidez, queridos, é uma chave tremenda, porque ela só vem através do Espírito. Se não vem através do Espírito, você fica retido, você fica pensando o que as outras pessoas vão pensar. E profeta de Deus, ele recebe na vertical e entrega na horizontal. Muitas vezes, profeta foi perseguido, decapitado. Jonas não quis obedecer a Deus, porque ele sabia que em Nínive, a qual era o destino da sua missão, Nínive tinha pessoas que arrancavam os olhos dos profetas vivos. Arrancavam as suas unhas com alicates, enfiavam agulhas debaixo das unhas, os torturavam. Então Jonas não queria ir cumprir a missão. Eu até entendo um pouco Jonas, enquanto muitos pregadores massacram Jonas, mas você entendendo o tipo da missão, olha o que Savonarola estava fazendo nessa época. Como ele estava sendo intrépido, como ele estava falando a verdade para as pessoas, isso começou a incomodar. Amém? Os homens mais cultos começaram a assistir às pregações dele, e foi necessário
trocar de lugar, né? Durante muitos anos, tinham pessoas que levantavam à meia-noite, esperavam na rua até a hora de abrir a igreja cedo, a catedral. Queridos, atitudes desse homem gerou atitudes nas pessoas. Quem hoje espera uma noite inteira na frente de uma igreja para poder participar de um culto de poder? E se tem poder no culto? Por isso esse canal do Comando Águia, tá? Ele vai levar, a nossa missão é levar, conduzir as pessoas até esse alto nível de unção, de intimidade, de intrepidez, de ousadia no Espírito Santo. Temos um governo, esse governo vem do querido Deus Espírito Santo. Amém? Queridos, aqui começa as perseguições. Perseguição é chave para crescimento de unção, tá bem? Você tem que ser perseguido, tá? Não queira não passar por isso, você precisa passar por isso, tá? E tinha o regente da cidade de Florença, né, o Lorenzo Médici. Ele tentou todo tipo de jeito de bloquear Jerônimo, tá? Com bajulação, ameaças, para induzir Savonarola a desistir de pregar contra o pecado e especialmente contra a perversidade de Lorenzo Médici, tá? Que era o regente da cidade de Florença. Por fim, tudo não funcionava, queridos. Ele falou que contratou um pregador famoso, o Frei Mariano, né, para pregar contra o que dizia o Savonarola. Mas o povo não deu ouvidos, tá? Lembra, estou numa grande obra, não posso parar, né? Levantou lá na Bíblia, né? Sambalate, Tobias, mas ninguém conseguiu tirar o homem de Deus da sua obra, da reconstrução das muralhas. Aqui estava sendo reconstruída uma reforma, né? Começando. Queridos, a essa altura, ele já estava perseguido pelo Papa, pelo rei e pelo regente da cidade de Lorenzo. Olha quem se levantou com ele, o rei, o Papa e Lorenzo. O que o homem de Deus fez? Aqui é a hora que eu preciso fazer uma pausa. Eu vivo pregando que a unção é maravilhosa para fazer o bem, mas ela também funciona para fazer o mal. Por isso a pessoa que carrega a unção tem que tomar muito cuidado com as suas atitudes, né? Vocês viram que Pedro, cheio da unção de Deus, já com unção liberada para ressuscitar mortos, viu a atitude da mentira de Ananias e Safira e matou através da unção Ananias e Safira. Foi a unção gerada ao contrário. A unção pode destruir um câncer, ou pode gerar um. Amém? Por isso a gente não pode ser tomado de ódio, a gente tem que segurar, respirar, manter, tá? Mas aqui o que aconteceu? Nessa época, Savonarola, cheio da unção do Espírito Santo, viu a ameaça do Papa, do rei de Nápoles e do regente Lorenzo e profetizou que eles morreriam dentro de 1 ano. E morreu os 3. Se você duvida do que eu falo, se aprofunde a respeito da unção de Deus. Você vai entender que nós somos chamados por Deus para abençoar, para profetizar, para declarar sucesso na vida das pessoas, né? Mas existem essas batalhas humanas terríveis. Paulo usou unção contrária, né? Morreram crianças, lembra? Paulo era careca, vieram zombar e ele falou, morreram. Então, essa unção ressuscita mortos, mas foi Deus que liberou essa unção sobre você. O poder de Deus, ele serve para matar, para trazer vida com abundância, mas também serve para construir, para destruir, e você tem que entender isso. Se você se aprofundar na Bíblia, tá? Você vai entender que a unção de Deus, ela produz isso. Então, quem começa a carregar a unção, mesmo com um esposo, eu e minha esposa não podemos dormir brigados, senão um dos dois sempre amanhece enfermo. Acontece muitas curas no ministério. Tem mais de 6.200 gravados aí no canal. Mas nós não podemos gerar ódio no coração, senão coisas começam a apodrecer. Jesus olhou para uma figueira e falou, secas, e secou rapidamente. Amém, queridos? Aleluia. Depois da morte desses 3, né? Carlos VIII da França invadiu a Itália, né? E a influência de Savonarola aumentou ainda mais.
O povo definitivamente abandonou a literatura torpe e mundana para ler os sermões dele, né? Os ricos começaram a socorrer os pobres ao invés de oprimi-los. Olha que uma atitude violenta. Onde você vê isso hoje em dia, gente? A gente tem que aprender que essas pessoas do passado são exemplos para nós. Ninguém adora esse povo, mas a gente aprende. E a gente aprende com mentores. A gente precisa de mentores. Diferente das pessoas chamarem isso aqui de idolatria, é muito melhor você estar aprendendo com eles do que vendo Big Brother, que vendo essas porcarias que tem na televisão, ou mesmo perdendo tempo em YouTube, Face e outras coisas, né? Você se aprofundando e recebendo algo que edifica a sua vida, tá? Tem coisas boas em todas as redes sociais, mas a gente tem que peneirar muito, porque a nossa mente, para sair de uma coisa que te edifica para uma outra que só traz ali curiosidade, é muito grande. E não que a gente tenha que ficar bitolado numa coisa só, mas se você tiver disciplina, se você tiver mudança de hábitos, né? Be changed, tiver principalmente disciplina, né? Para conseguir gastar boa parte do seu tempo naquilo que edifica, em pouco tempo você vai ter uma bagagem a qual você vai poder fazer discípulos, ajudar pessoas, ajudar ministérios, ajudar quem está caído a levantar. Isaías 61. Leia depois com calma, grava aí Isaías 61. Comece pelo 60, ainda melhor. Amém? A palavra de Deus é tremenda. Mas depois de você ler 20, 30 vezes a palavra de Deus, nada como você explorar os livros, que são maravilhosos e muitos deles também inspirados pelo Espírito Santo. Todas as pessoas que escreveram também tinham dentro de si, né, livros cristãos, tá? O Espírito Santo. Amém, queridos? Foi nesse tempo que o povo fez essa fogueira que chamou, essa grande fogueira, né? Foi na Piazza de Florença e queimou imensa quantidade de artigos mundanos, tá? Queridos, ele foi ameaçado, excomungado em 1498 por ordem do outro Papa. Ele foi queimado em praça pública, tá? E terminou a vida terrestre dos maiores e mais dedicados mártires de todos os tempos, a qual traz chaves tremendas para as nossas vidas, tá bem? Quando ele morreu, queridos, ele deixou para nós um legado, amém? E eu quero dizer para vocês que nós também, aqui do Comando Águia, estamos tentando deixar um legado, tá? Desde 12 anos atrás, o Espírito Santo pediu que nós parássemos de nos dedicar em várias outras tarefas para nos dedicar à leitura, à busca, a seminários, a ministrações, né? Principalmente de avivamento, dos dons do Espírito Santo, no mover do Espírito, em obediência ao Espírito Santo. E isso trouxe para nós muita alegria, tá? Muita satisfação, né? Vemos que o propósito profético das nossas vidas foi encontrado e com certeza você vai encontrar o seu, tá bem? Esse aqui é um vídeo da série Generais de Deus, tá bem? A qual nós temos aqui no canal agora, que você venha acompanhar nossos vídeos. Por favor, se inscreva no canal, compartilhe se você gostou, para que a gente possa construir uma geração mais dedicada, né, ao avivamento, à vontade de Deus, do que qualquer outro tipo de atenção, de literatura, tá bem? Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, poderosamente em nome de Jesus. Tchau, tchau.